Seja muito bem-vinda à Masterclass do Imersão RH Online. Nós vamos falar sobre RH, gestão de pessoas, tecnologia, inovação e muito mais. Se você não quer perder nenhuma informação de workshop, evento e muito mais, siga no Instagram, @imersãoRH. Vamos juntos! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gonzalez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do Imersão do RH. Eu sou formado em administração, com especialização em micropolítica da gestão do trabalho em saúde e também em direito e processo do trabalho. Instrutor do Senac por mais de 20 anos, né, e desenvolvendo cursos em parceria em várias empresas, como, por exemplo, a FIEP, o CETSEPAR, Sescop, né, fazendo cursos em company. Eu vim de Porto Alegre em 2000. Em Porto Alegre eu trabalhei como gerente de RH no Hospital Mãe de Deus. E em Porto Alegre eu fui consultor da ADP, né? E vindo para Curitiba em 2000, implantando a ADP na PUC do Paraná, e depois migrando para a PUC do Paraná até, até 2008, onde eu saio para ajudar a desenvolver um projeto que é a folha de pagamento do Grupo Employer, a folha que nós utilizamos e atendemos vários clientes no Brasil. Também fui assessor de recursos humanos da FIAES, é uma fundação pública de direito privado que administra algumas unidades de saúde de Curitiba, como as unidades de pronto atendimento, o Centro de Atenção Psicossocial. Também fui diretor de relações sindicais do Sindipar, e atualmente gerente de negócios da Employer e realizando paralelamente os cursos na área trabalhista e também auditorias no processo de folha de pagamento e jornada de trabalho. Então, novamente, agradeço a oportunidade de participar do Imersão Online, onde eu vou ter a oportunidade de tratar aqui, de falar um pouquinho da folha de pagamento, né? Aqueles aspectos mais importantes que envolvem o nosso dia a dia, tá? E falar de folha de pagamento, né, para mim é extremamente prazeroso, porque é a área que eu atuo já há muitos anos, né? Os cursos que eu ministro nesta área, tentando resgatar nos alunos o conceito do cálculo, a importância do cálculo, trazendo os aspectos legais, trazendo as questões do dia a dia da nossa folha de pagamento, né? E aí, pessoal, a gente começa falando, né? A folha de pagamento ela é extremamente complexa, né? Nós temos aí uma CLT de 1943, nós temos atualizações saindo a todo momento. Só para termos uma ideia, o repouso semanal remunerado ele era tratado no decreto 27.048 de 49, né? Então, ou seja, a nossa legislação ela se fazia necessária uma atualização, tá? E o que nós temos, né? No nosso dia a dia, nós temos muitas vezes dificuldade de entender o que é legislação, né? Ou seja, a CLT, o que é CLT, o que diz a CLT, o que é uma norma regulamentadora, pessoal, né, do Ministério do Trabalho, as portarias, medidas provisórias, instrução normativa, súmulas e orientações jurisprudenciais. Nós temos quase 500 súmulas do TST, pessoal, né, e que ficam regulando o nosso dia a dia. Isso tem que ser parametrizado na folha de pagamento. Nós temos a legislação do INSS também a todo momento mudando e que afeta diretamente o nosso processo de cálculo da folha de pagamento. E ficar atualizado em relação a isso é um desafio muito grande para nós. Tem a legislação do imposto de renda, que tivemos agora alteração em maio da tabela do imposto de renda, assim, não só na tabela, como também da metodologia de cálculo. Aí tem solução de consulta, ou seja, né, a Receita Federal, né, trazendo entendimento sobre determinado assunto. E aí nós vamos para instrumentos normativos. Nós temos a convenção coletiva, que ela altera o nosso dia a dia, ela altera a metodologia de cálculo,
Enquanto a CLT diz para fazer de uma forma, vem a convenção coletiva e diz para fazer de outra. Claro que sempre a convenção coletiva ela tem um viés mais vantajoso ao empregado, essa é a ideia, né, que a convenção coletiva ela altera, mas ela melhora a condição do empregado. Nós temos o acordo coletivo, que é realizado direto entre a empresa e o sindicato, também afetando diretamente o nosso negócio, como, por exemplo, escala 5 por 1, escala 6 por 2, regras de cálculo de adicional noturno, hora extra, tudo isso regulado via instrumento normativo. O próprio dissídio coletivo, quando não se chega num bom termo na convenção, vai a dissídio, o tribunal vai julgar, né, e vai decidir sobre a questão do dissídio, né? E a convenção coletiva, ela é extremamente importante porque, como ela vai tratar por base territorial, então nós podemos ter 10 unidades espalhadas pelo Brasil e 10 convenções coletivas regulando o nosso negócio. E aí a folha de pagamento ela tem que ter essa expertise, ela tem que ter essa inteligência para poder atender todos os segmentos, né? A mesma folha que atende o comércio, ela atende uma indústria, atende uma empresa de serviço, atende uma pequena, média, grande empresa, então ela tem que ter essa flexibilidade para que possa atender a bom termo. Mas fato é que a convenção coletiva ela é extremamente importante no nosso processo, ela vai definir a nossa metodologia de cálculo, seja na folha de pagamento, seja nas férias, seja no 13º, seja na rescisão. As comissões, por exemplo, ela tem uma metodologia de cálculo nas férias, no 13º, vem em convenção coletiva e traz uma regra diferente, tá? Então, bastante cuidado em relação à negociação coletiva. E eu chamo a atenção, pessoal, até por ter atuado como diretor de relações sindicais na área da saúde aqui de Curitiba e região metropolitana, é que é muito baixa a participação, pessoal, das empresas no processo de negociação. E muitas vezes, pessoal, nós fazemos falta lá no momento da negociação, porque nós que estamos atuando no dia a dia, nós sabemos como o processo deve ser feito, nós sabemos que impacto vai ter uma cláusula na convenção coletiva. E eu já, pela experiência de negociação, eu já vi cláusula de convenção coletiva tratando, por exemplo, a hora extra, que para a empresa aplicar, ela teve que customizar. Olha o custo disso, pessoal, sabe? E se eu estou participando da negociação, se eu estou me fazendo presente, eu consigo negociar, eu consigo interferir, eu sou um voto na negociação, eu posso sugerir uma alteração na cláusula que possa atender de melhor forma as empresas, né? E ajudando na parte negocial. Tá? Então, temos sim, pessoal, que participar da negociação, temos que ter essa cadeira cativa lá no processo de negociação. Tá? Temos as normas internas, pessoal, normas e políticas da empresa também que aderem ao contrato de trabalho. Então, o regulamento interno, normas e procedimentos, né? Então, tudo isso vai também interferir. De repente, tem um pagamento que não está regulado por legislação, não está em instrumento normativo, mas a empresa quer pagar, por exemplo, um adicional por tempo de serviço, que eu não tenho na lei, não tenho na convenção coletiva, mas a empresa ela entende que ela quer pagar o funcionário e ela cria lá o regramento para pagar este adicional, tá? Podemos ter ainda, pessoal, né, por exemplo, prêmio, né? A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de pagamento dos prêmios, né, com natureza não salarial, com natureza indenizatória, desde que a empresa ela pague esse prêmio para aquele empregado que produziu mais do que aquilo que se esperava dele no contrato normal de trabalho. Então, ele foi contratado para fazer 100 peças, por exemplo, e ele está trabalhando e construindo 120 peças. Então, eu posso fazer um pagamento, uma premiação, conforme a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, né, não tendo incidência na férias e 13º salário. Também devemos ter muito cuidado, né, pessoal, com os encargos sociais, pois em 2010 nós tivemos uma grande alteração no que diz respeito à questão das alíquotas do RAT e mais o FAP. E eu já fiz, de 2012 até o presente momento, mais ou menos 42 empresas, eu fiz auditoria, né? Que eu chamo de auditoria, mas eu analiso as regras de negócio, as regras de cálculo, como é que o sistema está aplicando a legislação, o instrumento normativo na empresa.
E para minha surpresa, pessoal, são vários exemplos que eu tenho de enquadramento errado, né, na questão do RAT, na questão dos encargos sociais. Tá? Já teve exemplo, caso de empresa que estava com enquadramento errado, estava recolhendo mais do que devia e podendo fazer a recuperação aí dos últimos 5 anos. Tá? Em 2010, teve uma grande mudança, onde muitas empresas que recolhiam 1 passou para 3%, recolhia 2 passou para 3%, quase todos os percentuais tiveram aumento, raros que tiveram uma redução. Mas, de qualquer forma, muita empresa hoje, ainda continua recolhendo o percentual anterior a 2010. E isso traz um transtorno, pessoal, muito grande para a empresa. Tá? Isso, geralmente, essa é uma parametrização que nós fazemos quando a gente implanta o sistema de folha de pagamento. Não é uma parametrização que a gente vai visitar todo mês lá no sistema e verificar, não, ela é fixa, né? Mas merece uma atenção especial, principalmente pela questão do FAP, né? Que veio aí e onera consideravelmente a nossa folha de pagamento se a gente não tiver um olhar diferenciado para a questão do FAP. Tá? O Sistema S, o FGTS, também a alteração lá da multa do FGTS em 2020, até 2019 era 50%, a partir de 2020 passa para 40%, então alterando a metodologia de cálculo também, nós devemos ter ação e atenção sobre isso, né? A base de encargos, a base de encargos sociais, pessoal, é a folha de pagamento que vai definir. Então, se a minha folha total dela é R$ 1 milhão, é esse 1 milhão que eu vou calcular os encargos sociais. E fazendo uma conta aqui só, uma conta rápida, pessoal, uma conta de padeiro que a gente chama, é 36% os encargos sociais, 36, 37. Então, se a minha folha é 1 milhão, eu terei 370 mil de encargos sociais. Então, veja a importância que tem nós efetivamente cuidarmos de todas as verbas que impactam a folha de pagamento, tá? Como, por exemplo, nós hoje nós não tributamos mais o atestado médico que antecede o afastamento previdenciário. E nas auditorias que eu faço, é recorrente a gente encontrar ainda empresa tributando. Não tributa mais o salário de maternidade. Então, são questões que a gente tem que ficar atento, pessoal, na questão da regra tributária. E como é que faz isso? É analisando, é conferindo o resumo da folha de pagamento, não tem outra forma. Tá? É tendo um olhar crítico para a nossa folha de pagamento. Criou um evento, criou uma verba nova, eu tenho que dar uma atenção especial. Eu tenho que olhar como é que o sistema está tratando aquela verba, como é que o sistema está parametrizado e calculando aquela verba nova que foi criada. Sob pena de daqui a 6 meses eu vou visitar essa verba e verificar que tem um erro. Tem um cliente que eu fiz um trabalho, pessoal, e só como exemplo, quando eu fui verificar as férias do empregado, tinha uma verba chamada média de intrajornada, valor 142,03, por exemplo. E no mesmo recibo de férias tinha uma outra verba chamada média de variáveis 142,03, ou seja, a média de intrajornada 142,03 e a média de variáveis 142,03 era a mesma verba circulando 2 vezes no recibo de férias, ou seja, pagando a maior e tributando a maior. O problema é que essa empresa tinha mais de 5 mil funcionários e muitos empregados com essa verba, e esse erro se repetiu no 13º, né? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado, é isso que tem que ter muita atenção. O processo de folha de pagamento ele é muito sensível, ele é crítico, pessoal, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? E a folha ela nos absorve, ela nos toma o tempo, né? Porque eu estou preocupado, eu estou com adiantamento quinzenal, eu estou com processo de férias, eu estou com rescisão, eu tenho as admissões para fazer, ou seja, o dia a dia nos consome. E muitas vezes não temos o tempo hábil para fazer o processo de cálculo, tá? Então, temos que ter cuidado, temos que ter a clareza, né, que a folha de pagamento é um processo extremamente importante. E por quê? Porque é ela que vai gerar a base para férias, 10ª rescisão. Eu sempre trago nos cursos que eu ministro, pessoal, né, a máxima que a folha de pagamento, se ela estiver certa, férias, 13º e rescisão é reflexo, pessoal. Em tese, férias, 10º e rescisão estão certos. Mas se eu tenho problema na folha, com certeza eu teria problema nas férias, 10ª e rescisão, tá? É o efeito cascata. Tudo que eu faço na folha, ele vai parar na ficha financeira do empregado. E essa ficha financeira que vai ser utilizada de base para calcular os encargos sociais, tá?
extremamente importante, pessoal, tá? Temos que ter essa atenção com a folha de pagamento. E a folha, ela se divide lá em eventos de pagamento, salário, hora extra, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário família, adicional por tempo de serviço, comissões, prêmios, gratificações, tudo aquilo que eu pago que vai compor o cálculo da folha de pagamento, a parte de proventos. Tudo aquilo que eu desconto, INSS, imposto de renda, vale transporte, descontos para o sindicato, adiantamentos, convênios, tudo isso vai compor as nossas verbas de desconto. Temos as bases de cálculo, a base utilizada para calcular o INSS, fundo de garantia, imposto de renda, eventos de provisões, pessoal, e as provisões são extremamente importantes, o cálculo de provisão de férias, provisão de 13º, a provisão do aviso prévio, muita empresa hoje já está provisionando o custo com a rescisão. E por que é importante isso, pessoal? Por que é importante as verbas de provisões? Porque ela monta o custo do empregado, né? Daqui a pouco uma empresa lá ela tem que produzir uma peça, ela quer saber qual é o custo do empregado para produzir aquela peça, ela vai considerar o cálculo das provisões. E vamos imaginar que as provisões estão todas erradas, pessoal. Eu vou ter o custo hora do meu empregado totalmente errado e baseando a empresa para saber o custo daquela peça através de uma provisão totalmente furada, tá? Então, bastante cuidado ali com a figura das provisões. E ainda tem sistemas, pessoal, o nosso sistema da Employer que a gente desenvolveu, que é o Webfopag, a gente trabalha muito forte isso, né? Alguns sistemas têm essa figura, são verbas de informação. A verba de informação é aquela verba que ela traz o custo do vale transporte, o custo empresa, ela traz o custo do vale refeição, ela traz o custo do vale mercado, uniforme, EPI, assistência médica, odontológica, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de benefícios, tudo aquilo que eu dou ao empregado para que seja utilizado no trabalho para o trabalho, eu posso montar o custo através de uma verba de informação. E lá no final, eu vou ter o custo do colaborador. Quanto é que está custando? Claro que eu vou ter um custo médico, cada um vai ter um custo, né? Se eu tenho assistência médica e ela também é para os dependentes, quanto mais dependente ele tem, maior vai ser o custo daquele empregado em relação à assistência médica, né? Aquele empregado que utiliza 2 vale-transporte é menos oneroso que aquele que utiliza 4 vale-transporte, né? Então, mas é importante que nós tenhamos essas verbas de informação, que nós consigamos montar o custo desse empregado, para que a gente possa dizer para a nossa empresa, empresa, você quer abrir uma nova unidade, quer abrir uma nova filial, mas o nosso custo do empregado é esse, tá? Nós temos alguns estudos, pessoal, né, onde traz lá que o custo do empregado é 102%, né, mas tem que ter muito cuidado, né? Muitas vezes esses custos não levam em consideração os benefícios, né? Como eu já fiz alguns trabalhos em relação a isso, nós temos, por vezes, pessoal, custo que pode chegar a 150%, dependendo do pacote de benefícios que a empresa tenha, dependendo das regras estabelecidas em convenção coletiva, esse custo com certeza pode chegar a 150%, 200%, tá? E é muito difícil para a empresa ou o próprio RH navegar no escuro, tá certo? Ou seja, para o gestor parece tranquilo. Não, eu vou colocar mais 2 lá na minha escala. O salário é R$ 2.000, 2 funcionários vai dar R$ 4.000. Não, o salário é 2, mas daqui a pouco o custo efetivo dele é R$ 4.000, 5.000. É isso que o meu gestor tem que ter claro. O salário é uma coisa e o custo total do empregado é outra bem diferente, tá? Então, essas verbas de informação, elas nos dão essa clareza, pessoal, tá? Eu vou dar um exemplo. Como eu trabalhei muito com parte também de parametrização e tudo mais, quando eu trabalhava na PUC, nós tínhamos uma verba que era chamada relação VT versus salário. Nós calculávamos quanto era o percentual do vale-transporte, o custo empresa, em relação ao salário do empregado. E, para nossa surpresa, às vezes, pessoal, era 30%, 40%, 50%. E vamos imaginar que nós tenhamos uma filial em São Paulo, Rio de Janeiro, onde o custo do transporte é bem maior que outras regiões. Então, é um custo que a gente deve ter uma atenção especial, tá? Não quer dizer que a gente vai demitir um funcionário por causa disso, não. Mas eu posso fazer um trabalho forte no processo de admissão. Quem sabe eu possa trabalhar meu processo de admissão fazendo aí um trabalho forte na questão do vale-transporte. E vejam só, pessoal, a legislação que diz isso, tá? Todo empregado é obrigado a atualizar os seus dados de endereço uma vez por ano, sob pena de perder o direito ao benefício, né? E muita empresa nem atualizar dado atualiza, pessoal, nem atualizar. Acaba que
acaba que dá o vale-transporte no momento da admissão e depois esse empregado nunca mais atualiza e vai recebendo o vale-transporte, muitas vezes que nem seria mais, às vezes não teria mais direito, né? Às vezes ele já mudou, já tem outro endereço e acabou que não atualizou e continua recebendo. Ou aquele empregado que pega o vale-transporte e vai de moto, pega o vale-transporte e vai de carro. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar clínico, pessoal. Não quer dizer que a empresa vá tomar a ação de tirar o VT, mas pelo menos ela está sabendo, né, que ela está dando benefício de forma equivocada. Já tive muito exemplo de empresa, pessoal, quando a gente faz um trabalho de auditoria, por exemplo, aponta para a empresa lá uma irregularidade ou alguma coisa que ela poderia ajustar, e ela diz, não, eu vou manter assim, eu sei que está errado, sei que eu estou perdendo dinheiro aqui, mas eu não vou trazer prejuízo ao empregado. Já teve exemplo, né, de pegar, por exemplo, pagamento de insalubridade errado, né? A insalubridade à base de cálculo é o salário mínimo, e essa empresa pagava a insalubridade sobre o salário base. E ela achou por bem manter, e nem as novas admissões ela quis acertar, ela quis manter o pagamento da forma que ela estava fazendo já há alguns anos, né? Mas é claro que para nós, enquanto RH, é importante mostrar para a empresa o que é legal, como é que deve ser feito, né? E se a empresa, porventura, tem um pagamento equivocado, é uma decisão dela mantê-lo ou não, né? Então, vejam, pessoal, que esse é o conjunto das verbas, dos eventos, tudo que ocorre na folha de pagamento, né? E criar um evento na folha, pessoal, e aí por isso que eu chamo a atenção, exige um cuidado muito grande. Então, eu trabalho com o sistema X lá, por exemplo. Aí eu digo para o meu sistema, meu fornecedor de folha, fechou a nossa convenção coletiva e agora eu tenho um evento lá que é uma hora extra 102% que nós não tínhamos antes, né? O meu pessoal da folha, pessoal, ele tem que criar a verba, tá certo? Criar a verba, dizer que essa verba vai entrar nas férias, na folha de pagamento, e a folha de pagamento eu tenho empregado que vai ser admitido no mês, demitido no mês, afastamento no mês, férias no mês, então ele tem que se preocupar com essa nova verba, o pagamento proporcional. Essa verba vai ter que entrar para efeito de férias, e as férias, eu tenho férias de 30 dias, eu tenho férias em 3 períodos, eu tenho férias com abono pecuniário, tá certo? Eu tenho as férias que vai ratear na folha de pagamento, tudo isso tem que estar previsto quando eu estou criando uma verba. Essa verba vai ter que entrar no 13º pela média, né? Se ele tem uma média integral, se ele tem uma média proporcional, se foi admitido no curso do ano, ou se é um empregado antigo, tá certo? Tem que entrar no cálculo da rescisão, para aviso prévio indenizado, tá certo? E ainda, pessoal, provisão de férias e 13º. Então, tem no mínimo 7, 8 impactos aí, pessoal, quando cria uma verba, que quem cria tem que ter o cuidado. Ele tem que ter o cuidado de homologar essa verba e ver se tudo aquilo que estava previsto está sendo realizado. Sob pena de lá na frente a empresa lá quando vai ver, ou está deixando de entrar nas férias, ou está entrando 2 vezes, ou está deixando de entrar no 13º, tá certo? Então, o evento, a verba, pessoal, devemos ter um cuidado muito grande. Eu fiz uma auditoria numa empresa, pessoal, né, e ela tinha migrado do sistema de folha em julho, mais ou menos na metade do ano, ela trocou, ela saiu do sistema A e foi para o sistema B. E tudo tranquilo, aparentemente estava tudo bem. O problema é que o sistema A mandou na ficha financeira para eles importarem para o sistema B apenas o valor das horas extras, não mandou a quantidade. E o sistema B, de forma correta, fazia a média das horas extras pela quantidade de horas, porque a média de hora extra no 13º eu faço pela quantidade, calculo a média e trago a valor presente pelo salário de dezembro. Resultado, como o sistema B não tinha a referência de quantidade de hora extra, não foi pago nada de hora extra no 13º dessa empresa. Eles tinham quase 300 empregados, pessoal. Então, o transtorno que isso gerou. Tá? Por que gerou esse transtorno? Erro na implantação. O cuidado na implantação do sistema de folha de pagamento não foi dado a devida atenção e foi importado verbas sem as devidas referências, trazendo uma complicação muito grande para a empresa. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado, pessoal, quando nós estamos aí trabalhando com folha de pagamento, criando evento. Por exemplo, eu não altero um evento, pessoal, eu crio um evento novo a partir de tal data, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando eu trabalho com isso. E qual é a nossa tendência, pessoal?
é trabalhar com sistemas integrados, tá? Ainda nas auditorias que eu faço, eu vejo empresa lá que tem, por exemplo, o sistema da folha é o sistema A, o sistema do ponto é o sistema B. E aí são sistemas que não se conversam, tá? A integração do ponto e folha, pessoal, gera muitos problemas de cálculo, tá? Se eu utilizar o mesmo sistema, o erro é zero? Não, não é zero. Pode acontecer também do meu fornecedor de ponto e folha ser o mesmo fornecedor e mesmo assim eu estou calculando errado. Mas é mais difícil, porque geralmente os sistemas se relacionam, eles se integram, se conversam, tá? Mais complicado é quando eu tenho o sistema do ponto A e tenho o sistema da folha B. E aí sim, como eles não se conversam, toda essa transação tem que ser manual, tá? Então, a tendência, pessoal, e nós devemos ter essa preocupação, é de ter um processo de admissão integrado já com a frequência, com ponto, faz a admissão, essa informação já foi para o ponto, já foi para a folha de pagamento, processo de cálculo de férias, quando eu fiz as férias já foi para o ponto. Se os dois não estiverem integrados, pessoal, eu faço as férias na folha e alguém vai ter que lançá-la no ponto. Alguém vai ter que lançá-la no ponto, tá certo? Por quê? Porque há de haver essa integração. Porque o ponto precisa dessa informação para que ele possa dizer que aquele cara não faltou, apenas é um período de férias que ele está gozando, tá? Processo de rescisão também, pessoal, eu faço a rescisão e a rescisão tem que puxar as horas extras do ponto. Imagine se o sistema não está integrado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar lá em outro sistema que não é o da folha, ir lá outro sistema, né, e pedir que venha as horas para eu lançar na rescisão. Então, se tiver tudo integrado, basta eu calcular a rescisão e o sistema automaticamente vai buscar essa informação. Afastamentos legais, INSS, acidente de trabalho, então também, ou seja, salário de maternidade. Se eu tenho sistema integrado, fiz o afastamento na folha, automaticamente já vai para o ponto. Se eu não tenho essa integração, alguém vai ter que fazer esse input lá para considerar aqueles afastamentos, tá? Sistema de medicina e segurança do trabalho também, se eu tiver integrado, eu ganho tempo, eu ganho agilidade, eu ganho segurança no processo. E a própria avaliação de desempenho. Então, vejam, pessoal, que utilizar sistemas integrados se faz necessário. Se faz necessário, pessoal, tá? É claro que eu tenho sistemas bons, que eles funcionam de forma independente, claro que eu tenho. Mas integrar isso é um esforço muito grande. E, às vezes, é um perigo que a empresa enfrenta quando não tiver isso tudo alinhado, tá? Eu já vi muito sistema, por exemplo, na hora de ela mandar a informação do adicional noturno para a folha, eu vou dar um exemplo aqui né, que é da nossa área. O sistema da folha, do ponto, mandou para a folha as horas de adicional noturno. Só que o sistema de ponto é um sistema inteligente, ele sabe que a hora noturna ela é reduzida, então ele já mandou para a folha a quantidade de horas de adicional noturno com as horas reduzidas. Tranquilo. Vou dar um exemplo. Era 100 horas de adicional noturno e ele mandou para a folha 115 horas já com as horas reduzidas, só como exemplo. A folha recebe essa informação lá do ponto. Quantidade de horas de adicional noturno 115. Só que a folha também é inteligente, pessoal. E o que a folha fez? Lá no valor hora do adicional noturno, colocou, majorou a hora noturna com a hora reduzida. Ou seja, o ponto já carregou a informação com a hora reduzida e veio a folha e calculou de novo o valor hora com a hora reduzida. Ou seja, pagando duas vezes a mesma coisa. Então, isso é mais comum do que a gente imagina, tá certo? É mais comum do que a gente imagina. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande, pessoal, tá? Ou seja, a informação que vem do ponto, e basicamente a folha, a origem da informação é o ponto, né? Ele tem que estar alinhado com a folha de pagamento. Novamente, se o meu sistema for integrado, eu ganho tempo, eu ganho escala, eu ganho segurança da informação. Não quer, novamente, não quer dizer que se eu utilizar um sistema totalmente integrado, eu não vou ter problema. Não, também pode ter, mas é mais difícil. Tá? E aí nós temos que ter cuidado com todas essas informações que o ponto vai carregar e a folha vai absorver. Tá? E é claro, né, pessoal, que a folha nós temos nosso prazo, o pagamento da folha até o 5º dia útil. Tá? E como essa informação vem do ponto, necessário se faz que o gestor, que o chefe, o responsável, venha fazendo a manutenção do ponto para que eu possa, lá na folha de pagamento, fazer o pagamento em tempo hábil. Pessoal, atrasar o cálculo da folha de pagamento, a gente nem pensa nisso, mas caso atrase, a multa é mais ou menos R$ 170 por empregado. Tá certo? Então, por isso eu devo me preocupar com as datas, por isso eu devo me preocupar com os prazos. Importante salientar, pessoal, havia sempre uma dúvida, uma discussão
porque o período do ponto é diferente do período da folha, tá? E nós temos uma portaria recente de dezembro de 2022, que ela diz que a empresa até pode utilizar um período diferente, mas a própria portaria já estabelece que é de 21 a 20, tá? Então, cuidado ali, quem utiliza período do ponto diferente de 21 a 20, o ideal seria utilizar o mesmo período da folha, esse é o correto, tá, pessoal? Se a minha folha é de 1º a 30, o ponto também deve ser de 1º a 30, sabemos a dificuldade, sabemos, mas eu tenho clientes hoje com 4, 5 mil funcionários, pessoal, que utiliza ponto de 1º a 30, tá? É um esforço grande? É, mas fica dentro da lei. Ou seja, quando eu tenho tudo na mesma página, ponto de 1º a 30 e folha de 1º a 30, tá? É bem importante a gente pensar, avaliar se é possível fazer essa virada de chave. Aqui, pessoal, outra preocupação que nós devemos ter é o custo com a folha de pagamento, né? A gente está sempre pensando em otimizar o custo da folha. E quando a gente fala otimizar o custo da folha, não deixar de pagar aquilo que tem que ser pago ao funcionário, tá? Otimizar dentro da regra geral, dentro da lei, dentro da boa-fé. Então, aqui eu trago um exemplo de uma tabela, pessoal, de descanso semanal remunerado, e que muita gente desconhece, e no dia a dia, quando novamente nos consome, a gente não pensa nisso, tá? Aqui nós temos, pessoal, de janeiro a dezembro, os dias do mês, então eu trago ali quantos dias tem janeiro, fevereiro, março, até dezembro, eu tenho a quantidade de dias úteis de cada mês, e o que são os dias úteis? Eu excluo os domingos e feriados, tá? Domingos e feriados é considerado descanso semanal remunerado. Então, por exemplo, em janeiro eu tinha 31 dias, eu tinha 5 domingos, porque o feriado foi o próprio domingo, então eu tive 5 DSR. Então, quantos dias úteis sobrou? 26. Então, eu tinha 26 dias úteis e 5 de DSR. E se nós pegarmos aqui na coluna do percentual de DSR, ele é 19,23% em janeiro. Ou seja, em janeiro, se eu pagar 100 mil de hora extra, eu vou pagar mais 19,23 de reflexo de hora extra no repouso. Em fevereiro, eu tive 28 dias, 4 domingos. Não tive feriado, exceto se alguma cidade tiver lá um feriado municipal que o carnaval seja feriado, tudo bem. Caso contrário, os 4 domingos. Mas isso me remete a um DSR de fevereiro, 16,67%. Ou seja, se eu tinha lá uma folha de 100 mil reais, eu paguei 16,67% de reflexo de repouso das horas extras. Mas vejam, pessoal, março eu tive 31 dias, apenas 4 domingos. Quando o mês tem 31 dias e eu tenho 4 repouso, o nosso DSR foi 14,81%. Agora, veja que importante aqui. Em março, se eu tive 100 mil de hora extra, eu paguei mais 14 mil de DSR, de reflexo de hora extra no repouso. Mas quando chegou em abril, pessoal, nós tínhamos 30 dias, 5 domingos e 2 feriados. Esse reflexo foi para 30,43. Se eu tinha 100 mil de hora extra, eu paguei 30 mil de DSR. Pessoal, esse é aquele momento que a nossa folha de pagamento sobe, aumentou a nossa folha de pagamento e ninguém sabe por quê. É o reflexo da hora extra no repouso. Agora, vamos imaginar que o nosso gestor conheça essa nossa tabelinha aqui, pessoal. Olha, em abril é 30,43. Setembro, agora, daqui para frente, é mais caro. É 25, 24, 25, 24% do valor das horas extras, tá? Então, se o meu gestor conhece essa tabela, pessoal, ele pode chegar lá em abril, por exemplo, e reduzir o volume de hora extra. Cara, vamos baixar a hora extra, senão a nossa folha vai ficar muito alta, porque o impacto da hora extra em abril vai ser muito alta. Opa, setembro, outubro, novembro, vamos reduzir na medida do possível o volume de hora extra, porque o impacto na folha vai ser muito alto, tá? E é claro, pessoal, vejam só, eu estou negociando o banco de horas, conhecendo essa tabela agora que eu estou apresentando para vocês. Eu estou fechando o banco de horas. Quais seriam os melhores meses para fechar banco de horas, por exemplo? Seria em março, que é 14,81% DSR, e agora em agosto, pessoal. Agora, se eu não conheço essa tabela, se eu não faço essa correlação, daqui a pouco eu estou fechando meu banco de horas em abril, pessoal. Vamos imaginar descarregar o banco de horas em abril, 1 milhão de hora extra em abril. Eu vou pagar 300 mil de reflexo de repouso de hora extra desse banco de horas. Tá? Então, veja a importância, pessoal, que nós temos que ter. Essa tabela chama atenção,
a base é Curitiba, tá, pessoal? Porque essa tabela, o impacto dela é os feriados nacionais e municipais. Feriado nacional vale para todo mundo, mas ela tem impacto ainda nos feriados regionais e municipais. Então, para compor essa tabela, obrigatoriamente eu tenho que saber também os feriados do município, tá? Eu chamo a atenção, pessoal, porque nós temos hoje sistemas de folha de pagamento aplicando, e esse DSR aqui, pessoal, esse descanso semanal remunerado, o que é esse descanso, na verdade? Também eu posso fazer a seguinte correlação. O salário do empregado é R$ 2.000. Se a gente pegar a média desse DSR, pessoal, a média lá no final é 20, 21%. Não passa disso, pessoal. O nosso reflexo de hora extra no repouso é mais ou menos 21%. Isso significa dizer, pessoal, quando eu digo que eu tenho 19,23 de DSR, eu estou dizendo que se o salário do empregado é R$ 2.000, desses 2.000, 19,23 ele não vai trabalhar. 19,23 é DSR. Se é arredondado para 20%, se o salário é R$ 2.400, ele não trabalha. Ele trabalha 1.600 e R$ 400 é o DSR. Em abril, se o salário é 2.000, ele vai descansar R$ 600 e vai trabalhar 1.400. É mais ou menos isso o DSR. Mas o que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que no cálculo de férias ou afastamento, os sistemas estão fazendo o cálculo considerando os dias efetivamente trabalhados. O exemplo mais recente que eu trago é julho. Em julho, dia 1º foi um sábado, dia 2 foi um domingo e dia 3 foi uma segunda. Em julho, muitas vezes, o pessoal sai de férias, pessoal. E o que eu encontrei em vários clientes? Em julho, o empregado saiu de férias dia 3, aí o sistema da Folha estava pagando R$ 300 de hora extra, por exemplo, e aí o que o sistema fez, como é que fez o DSR? O cara saiu de férias dia 3 de julho, quantos dias trabalhados tem no mês? Dia 1º e dia 2, que é um sábado e um domingo. Sábado e domingo é um dia útil e um de DSR. Qual é o percentual de DSR? 100%. Então eu paguei R$ 300 de hora extra e mais R$ 300 de DSR. Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido. Tá certo? A média do DSR, pessoal, essa tabela aqui é base 2023, mas se eu pegar a tabela 2022, 2021, 2020, a média de DSR é 20%, pessoal. E por que acontece isso? Porque muita empresa ainda está, pessoal, com período de ponto diferente do período de competência da Folha. E vai acontecer isso. O cara vai estar de férias o mês inteiro em julho e carregando hora extra de junho, pessoal, tá? Então, bastante cuidado em relação esse cálculo proporcional do 13º, tá? Está acontecendo isso em várias empresas que eu já identifiquei, pessoal, percentual de reflexo de hora extra na folha de pagamento de 200%. O empregado saiu de férias no dia 4, por exemplo, tinha 3 dias antes das férias, desses 3 dias, um era dia útil e 2 DSR, um domingo e mais um feriado, tá? Olha que impacto isso tem na folha de pagamento, pessoal. Eu fiz um trabalho num cliente agora em Fortaleza, e lá em abril, pessoal, que é 30,43 aqui nessa tabela, lá na região tinha mais um feriado local, e era 36% esse DSR. Então, veja a importância do nosso gestor conhecer isso, pessoal, para ajudar a nossa empresa no sentido de otimizar os custos da folha de pagamento. Ora, ela não é saudável, pessoal, por vários aspectos, tá? Principalmente na questão de custo, tá? Nessa tabela aqui também a gente consegue observar, pessoal, que se o empregado ele é mensalista, e aqui eu estou considerando o salário hora de R$ 10, então sempre ele vai receber, né, uma carga horária de 220 horas. Se o contrato for 220, então sempre 2.200, independente se o mês tem 28, 29, 30 ou 31. Mas se ele for horista, ele recebe por horas trabalhadas, tá? Então tem mês que ele vai receber mais. Nós temos 7 meses no ano com 31 dias. Então aqui no final nós podemos observar que o empregado horista, em tese, ele é mais caro que o mensalista, tá? Então também devemos avaliar lá no momento da contratação se nós temos um empregado se ele vai ser horista ou mensalista, tá? Algumas atividades é natural que seja horista, né? O professor, o médico, uma característica da atividade. Mas hoje nas empresas, a grande maioria, muitas vezes quem trabalhava com horista, hoje basicamente é tudo mensalista, tá? É mais fácil de administrar e tudo mais, tá? Pessoal, aqui nós encerramos aqui, pessoal, né? Fica aqui o meu contato, se alguém tiver alguma questão, tá? Fique à vontade. Para fechar, pessoal, né? Temos que ter cuidado com a folha de pagamento, como eu comentei.
né? A nossa folha de pagamento, pessoal, ela vai gerar base para os encargos sociais, ela vai gerar base para férias, vai gerar base para 13º, tá? E muitas vezes, nas andanças que a gente faz de auditoria, de consultoria, pessoal, a gente vê muitas vezes uma empresa com uma folha de 10 milhões de reais, às vezes o RH não está preparado para isso, tá? Gerando muitos erros, né? Em seguida que eu vim para Curitiba em 2000, pessoal, já comecei a ministrar, eu dava aula no Senac em Porto Alegre. Quando eu vim para cá também, comecei a dar aula no Senac de Curitiba, eu fiquei de 2000 até 2012, mais ou menos, ministrando aula aqui no Senac. E certa vez uma aluna foi fazer o curso, pessoal, e ela era psicóloga, ela não era da nossa área de folha, mas ela assumiu a gestão do RH de uma empresa, trabalhava nos aeroportos aqui de todo o Brasil. E, para minha surpresa, eu guardei esse e-mail até hoje, pessoal, depois do curso ela me passa um e-mail dizendo, professor, aquilo que nós vimos em sala estava acontecendo na minha empresa. O que acontecia, pessoal? O sistema do ponto gerava a quantidade de hora extra e, por algum motivo, pessoal, ele pegava já o DSR, que é 20% mais ou menos. Então, só como exemplo, o empregado tinha 20 horas extra, mandava para a folha 24, já com 20% de DSR. E o que acontecia? A folha calculava de novo o DSR. Ela, no e-mail, me falou, professor, em 5 anos, nós colocamos 4 milhões pela janela. Pessoal, como é que eu vou chegar para a nossa diretoria e dizer, tinha um errinho na folha de pagamento que em 4, 5 anos colocamos 5 milhões fora, tá? É essa atenção que a gente tem que ter, pessoal. Homologar o processo, auditar a folha, é uma preocupação constante. E para isso eu tenho que ter um bom sistema de folha de pagamento que me dê relatórios, eu tenho um sistema de folha de pagamento que me dê o suporte na área necessária. Tem algum sistema de folha hoje que você não consegue falar com as pessoas, é tudo via e-mail, é tudo via chamado. Eu sei que tem processo, mas às vezes a coisa acontece de tal forma que eu tenho que ter a solução imediata. Muitas vezes o pessoal que faz o tratamento da folha é pessoal de tecnologia, que às vezes não conhece a fundo a nossa área de cálculo. Então, aquilo que eu solicito, a mensagem tem que ser correta para que ele entenda, possa customizar e retornar para nós aquilo que eu preciso na folha. Então, conferência sempre, pessoal, tá? E a chance da gente ter erro é menor. Não quer dizer que não vai encontrar, mas a chance é bem menor se a gente tiver aí um bom processo de conferência da folha de pagamento, tá? E nos cursos que eu ministro, pessoal, eu sempre eu trago isso, acho que é importante o conceito do cálculo, acho que é importante nós termos claro essa questão da folha de pagamento, né? E são variáveis, né, pessoal? Eu tenho, se eu estou no comércio, eu tenho hora extra, eu tenho comissão, aí eu tenho comissão com hora extra, eu tenho insalubridade, eu tenho periculosidade. Nós já temos também, pessoal, adicional de penosidade. Onde é que diz isso? Na Constituição de 88, a Constituição prevê 3 adicionais: insalubridade, periculosidade e penosidade. Como penosidade não foi definido ainda, não tem regulamentação, as convenções coletivas estão trazendo. Então, ou seja, olha a preocupação que eu tenho que ter com a minha folha, olha a preocupação que eu tenho que ter em participar do processo de negociação. Daqui a pouco eu não estou participando lá, aí chega para minha surpresa lá na nova CCT, um adicional de penosidade. Quem está utilizando esse adicional geralmente é a construção civil, e alguns na área da saúde. Daqui a pouco chegou lá no adicional de penosidade, 40% do salário. Pessoal, olha que impacto isso vai ter na minha folha de pagamento. Daqui a pouco eu teve lá uma alteração e a carga horária passa de 44 para 40 horas semanais. Como é que eu vou manter a minha operação reduzindo 4 horas de jornada por semana de cada empregado? Então, tudo isso é uma preocupação constante que eu tenho que ter, pessoal. E como é que eu sei disso? É participando da negociação, é participando da minha folha de pagamento, atuando com a minha folha de pagamento, conhecendo a fundo, pessoal, o meu processo de cálculo, tá bom? Espero ter contribuído com essas informações, pessoal. Novamente agradeço a oportunidade pelo convite da Impro de participar da imersão do RH e sucesso a todos, um grande abraço.